Olá, tudo bem? O Direto ao Ponto já está no ar. Hoje recebemos o professor Geraldo César Almeida, secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Sorocaba. Com ele, vamos falar sobre o cenário econômico na cidade e na região metropolitana de Sorocaba. Vamos falar também sobre as atividades de sua secretaria, projetos e eventos dentro da sua pasta. Iniciamos o Direto ao Ponto, destacando que o sindicato vai à justiça contra a terceirização da unidade ou seja, a unidade, a UPA do Éden. Para falar sobre este assunto, recebemos o presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba, o doutor Eduardo Vieira. Na tribuna de formadores de opinião do Direto ao Ponto, com grande satisfação, professor Fernando Negrão Duarte, diretor cultural da ASE, Associação Sorocabana de Imprensa, e o doutor Anselmo Bastos, advogado especialista em direito do consumidor. Doutor Eduardo Vieira, obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Oliveira. É um prazer estar aqui no seu programa. Parabéns por esse brilhante programa que você tem, não só aqui na TV, como também na rádio. E estamos aqui para poder esclarecer os nossos telespectadores. Doutor Eduardo, por que o Sindicato dos Médicos se mostra contrário à terceirização da gestão do pronto atendimento, a UPA do Éden, acionando inclusive o Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário? Veja, nós entendemos que a terceirização é um equívoco. A Prefeitura mostra a terceirização como uma saída milagrosa para todos os problemas da saúde e em outros setores e outras atividades da gestão pública. Ao nosso ver, terceirizar é também uma maneira de confessar uma incompetência de gestão que a Prefeitura está tendo. A unidade pré-hospitalar de pronto atendimento do Éden, ela já funciona há quase 20 anos, tem um bom funcionamento, não se justifica a terceirização. A terceirização é contra os princípios do SUS, que mostra que a gestão por parte de entidades filantrópicas deve ser feita de forma complementar e não de forma principal. A continuar dessa maneira, como está sendo feita, nós vamos ver que começou pela unidade pré-hospitalar da Zona Leste. Se continuar com a UPA do Éden, daqui a pouco outras unidades serão brevemente terceirizadas ou privatizadas e o SUS será privatizado aqui em Sorocaba. É uma lástima se acontecer isso. Com esta ação do sindicato junto ao Ministério Público do Trabalho e à Justiça, o que se pretende? Nós pretendemos que seja cancelado de forma definitiva essa terceirização, esse chamamento licitatório que foi realizado contra a lei, ao nosso ver, que seja cancelado e a Prefeitura contrate os servidores pela lei, chamando através de concurso público, e os servidores possam ser contratados e a UPA do Éden tenha um funcionamento através de gestão direta da Prefeitura. É assim que deve ser, é assim que tem sido, e é assim que deve ser. É assim que nós entendemos que deve acontecer e não se deve deixar para uma terceirizada e tendo lucros em cima da gestão da Prefeitura. Já abro para os nossos formadores de opinião. Professor, jornalista Fernando Negrão Duarte, sua pergunta, professor. Doutor Eduardo, eu gostaria de saber do senhor, uma vez que abre esse concurso para médicos na Prefeitura, mas não há médicos interessados. Consequentemente, há uma alternativa da Prefeitura para atender a população e esta não quer saber se o médico é terceirizado ou se o médico é funcionário público. Ela precisa de assistência.
Como é que o sindicato avalia essa situação? Primeiro, por que os médicos concursados não entram como funcionários da prefeitura? Porque eles não se interessam por trabalhar na prefeitura e, mais ainda, o senhor não acredita que a prefeitura tem uma responsabilidade em atender a população, independente de terceirizar o serviço? Claro que tem interesse de atender, isso não há dúvida. Mas parece que o mais fácil, a solução mais imediata, mais pronta no momento é a terceirização. Só que não se deve lembrar que existe precarização do trabalho humano, trabalho médico ou de outros profissionais que trabalham nessas unidades que são terceirizadas. Então, existem a necessidade, muitas vezes, de contratação de empresas, o vínculo é precarizado e, muitas vezes, não existem 13º, férias, entre outros benefícios trabalhistas que esses funcionários não estão tendo e que podem vir a ser, no futuro, questionados tanto por funcionários da prefeitura como dos funcionários dessas unidades que podem vir a questionar e pedir a isonomia, tanto em relação à prefeitura quanto à isonomia dos servidores dessas unidades que são terceirizadas. Professor Fernando Negrão, só me permita, porque jamais posso começar o programa sem antes lhe saudar por estar aqui na nossa tribuna. Isso, como o assunto, nós estamos no dia a dia envolvidos nesse assunto e automaticamente preocupados com a população, já passei direto para a pergunta sem lhe saudá-lo e desejar aí uma boa estada conosco aqui nessa tribuna que é sua. Aliás, hoje estamos completando 30 dias com o Direto ao Ponto no ar, professor. Tá certo, okay? Tem direito a mais uma pergunta nesses 30 dias? Muito bem, então eu gostaria de voltar com o doutor Eduardo Vieira com relação a esta situação de atendimento à população. Ele já explicou qual é a preocupação do sindicato, mas por que o senhor acredita que os médicos não se interessam em participar dos concursos, uma vez que a prefeitura abre concursos de forma direta, e por que eles não se interessam, mas por outro lado se interessam pelo modo terceirizado? Veja, nos últimos concursos que ocorreram, já houve uma maior procura pelas vagas da prefeitura. Então, já existe um maior interesse. Existe uma diferença de valores em relação a essas terceirizadas, que realmente está baseado nos custos trabalhistas. Infelizmente, o trabalhador acaba pagando o pato. Vamos falar essa gíria popular, né, que a gente fala, né? Infelizmente é isso que está acontecendo. Mas por que o terceirizado consegue fazer o serviço e o público tem dificuldade na hora da contratação? Então, porque o terceirizado ele é flexível, né? Você faz um contrato que pode ser rompido a qualquer momento, ele pode ser, você paga rapidamente, você não precisa de muita burocracia. Então, essa é uma facilidade. Há uma rotatividade maior. Uhum. Então, mas, por outro lado, isso não é bom para o paciente. O serviço público tem a grande vantagem... Entre os dois, o que não é bom? Porque então nenhum dos dois vale nada. A questão é que o serviço público, a grande vantagem, o princípio do SUS, é que a partir do momento que você tem um funcionário concursado, motivado, ele vai estar mais relacionado com aquela população, com aquela comunidade e com certeza vai ter conhecimento daquela população. A partir do momento que existe uma rotatividade muito grande, você perde o contato e perde toda a filosofia do que é medicina, do que é relacionamento médico-paciente, entendeu? Então, Negrão, a sua pergunta é perfeita. A questão é essa. Nós não estamos falando em questão de dinheiro, de custo, nós estamos falando em questão de filosofia de trabalho e correto, de como que nós pensamos o que é o SUS e como vemos o Sorocaba, não agora, não neste momento, mas como será daqui 5, 10, 20 anos. Nós queremos para Sorocaba uma cidade que vai ser terceirizada por entidades sedizentes, filantrópicas, e que vão a todo momento estar colocando a prefeitura em situações delicadas, porque a partir do momento que você fica dependente de empresas
filantrópicas e que a todo momento nós não podemos esquecer da Santa Casa, que era no período da tarde, ficávamos sabendo que à noite ia deixar de atender a UTI pediátrica. Várias vezes aconteceu isso. Deixa eu só abrir para o doutor Anselmo Bastos a sua pergunta, doutor Anselmo. Satisfação também, doutor. Muito obrigado, Oliveira. Obrigado por mais uma vez estar aqui participando direto ao ponto. Gostaria de saber, doutor Eduardo, a UPH da Zona Leste é terceirizada. Quando foi aberta a licitação, se foi tomada alguma medida, igual está sendo agora, na questão da terceirização da UPH do Éden? Houve um questionamento na época, da minha parte, na Câmara de Vereadores. Eu não era presidente do sindicato, mas nós fizemos algumas interferências. Infelizmente, nós fomos mal interpretados, inclusive pela gestão da UPH. Inclusive, eles tentaram nos questionar, querendo, de alguma forma, nos dissuadir de questioná-los, quer dizer, de forma, através de alguma forma, nos tolher as nossas opiniões. Infelizmente, essa não é a filosofia de trabalho nossa, a ideia de terceirização não é o caminho certo. Essa é a minha visão. Doutor Anselmo, mais alguma pergunta? Não, só isso esclareceu. Professor Fernando Negrão? Não, ok. Então, o que eu vejo, então, nessa sua fala, nessa sua explanação, é que o sindicato se posiciona contrariamente a esse processo, a esse modelo de terceirização que o senhor coloca. E não sei se é esse o termo que usa a prefeitura, mas pelo menos o senhor coloca que esse termo de terceirização, o sindicato já se mostra totalmente contrário. Parece que termo é uma maneira, o termo terceirização, contratualização, são eufemismos de falar privatização, pode ser, quem sabe. São maneiras de suavizar, dourar a pílula. Então, eu acho que não há nenhum problema nós falarmos aqui que nós queremos lavar as mãos do serviço público e passar para a iniciativa privada ou as entidades do terceiro setor, coisas que a prefeitura não está tendo competência para gerir. O caminho não é esse, o caminho é a prefeitura se esforçar, melhorar a gestão e aí ir para o caminho certo, que é melhorar a gestão. Melhorando a gestão, acho que vai dar tudo certo. Doutor Eduardo, eu creio que o senhor já falou na sua fala, já colocou na sua fala, mas é importante novamente frisar essa questão. Olhe para esta câmera A3 e diga aí por que é importante manter o serviço da forma como está e não ser terceirizado pela prefeitura. Então, vou repetir. É importante para que haja um maior relacionamento entre a comunidade, os profissionais de saúde, a comunidade e os agentes comunitários de saúde, as enfermeiras, toda a equipe de saúde, para que eles possam, enfim, ter o conhecimento da comunidade. Não haja uma rotatividade tão grande. Essa é a nossa ideia. Obrigado, doutor Eduardo Vieira, ele que é do Sindicato dos Médicos de Sorocaba, falando sobre o porquê o Sindicato dos Médicos se mostra contrário à terceirização da gestão do pronto atendimento à UPA do Éden, do bairro do Éden. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência conversando com o secretário do Desenvolvimento de Sorocaba, professor Geraldo Almeida. Voltamos já. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beth? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó, que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Um minuto. As Óticas Diniz têm o estilo ideal para cada momento da sua vida. No trabalho, sou mais clássica. Mas não abro mão do meu estilo fashion na balada. No dia a dia, eu sou executivo. Mas não vejo a hora de chegar ao final de semana para curtir meu esporte favorito. Na promoção Qual Óculos é a Sua Cara das Óticas Diniz, você troca seus óculos velho ou quebrado e ganha R$100 de desconto na compra de um novo. Você pode ter vários estilos e encontrar todos nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Just be
Artes Gráficas, Comunicação Visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. Automais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Opa, voltamos com o Direto ao Ponto, muita informação para você. No primeiro bloco, recebemos o Dr. Eduardo Vieira, falando sobre a terceirização da UPA do Éden e dando a sua a posição do sindicato a respeito desta questão. Na nossa tribuna de formadores de opinião estão o jornalista Fernando Negrão Duarte, diretor cultural da AS, Associação Sorocabana de Imprensa, e Dr. Anselmo Bastos, advogado especialista em direito do consumidor. Fiz toda a leitura da nomenclatura da função de cada um, porque é sempre uma honra, apesar que televisão, o professor Senhor ensinou para nós na sala de aula, que aparece no GC, então não precisa ficar falando, né, professor Fernando Negrão? Vamos ganhar tempo, mas a gente sempre tem a honra de falar a respeito dos nossos formadores de opinião. 30 dias, professor, que estamos no ar. Começamos no dia 13 de abril. Não era uma sexta-feira, era uma segunda. Um sucesso, né, Oliveira? Um sucesso o programa. A gente já vê os comentários nos bastidores, a gente que anda pela comunidade, a gente que está na sociedade, com os estudantes de jornalismo. A gente já vê que o programa está incomodando às vezes. Isso é é o papel que o programa faz, esclarecendo o que é fundamental. Então é um sucesso o Direto ao Ponto. Obrigado por ter pessoas como o senhor, doutor Anselmo também, né, doutor Anselmo, muito importante no meio jurídico, acompanhando, já tivemos aqui inclusive o presidente da OAB, da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Alexandre Gozuco. Sem dúvida, Oliveira Júnior, com grande satisfação que estamos aqui novamente participando direto ao ponto. Esse programa, como o professor Fernando Negrão falou, levando aí as notícias, as informações para o telespectador. Vamos fazer o seguinte, a notícia em debate, chegando aqui, Sindicato dos Professores recorre ao STJ por corte de ponto. O Sindicato dos Professores do Ensino Fundamental do Estado de São Paulo, a POESP, informou que entrou com ação no Superior Tribunal de Justiça para impedir o corte de ponto dos professores em greve no Estado de São Paulo. Professor, essa greve está complicada do Estado de São Paulo, dos professores. O governo não reconhece, diz que é um grupinho, esse grupinho é a POESP, e aí? Só que isso está repercutindo em todo o Brasil. São vários os estados hoje que também estão com os professores em greve. Ou seja, o professor que forma todas as outras profissões, desde criança, precisa se passar pela mão do professor, é o profissional menos reconhecido. O que é justificativa do Estado em pagar um salário pífio para o professor? Se está tendo um grupo pequeno de adesão, é porque aquele grupo que não está aderindo à greve tem medo de ficar sem salário numa situação como essa e não ter dinheiro para levar pelo menos uma cesta básica para sua casa. Então o professor trabalha acuado, com medo numa situação dessa. É desesperador o que o Estado está fazendo com essa categoria. O interessante é que no Japão, a única profissão que o imperador se curva é para o professor. No Brasil, os nossos governantes metem cacetada, manda a polícia descer cacete nos professores no meio da rua, como aconteceu recentemente em Curitiba, doutor Anselmo. Sem dúvida, Oliveira, o professor é tratado com total desrespeito, né? Eles estão ali reivindicando o salário, viu? O direito de greve é garantido pela Constituição. Não estão fazendo nada além daquilo que seja ilegal. Agora, o governo acha um mecanismo que é descontar, né, os dias de greve, uma maneira de forçar para que eles voltem ao trabalho, né? E não abre uma mesa para que possa discutir aí a questão do salário, plano de carreira e outras coisas que a gente já sabe aí, que os professores passam. Eu fiquei indignado hoje quando
eu vi essa notícia, profissionais da vigilância que prestam serviço para o Instituto Nacional de Seguro Social realizam uma manifestação nesta quarta-feira, ou seja, realizaram uma manifestação. O grupo reclama de atraso nos salários e de direitos trabalhistas. Ou seja, os seguranças do INSS, professor Fernando Negrão, se eles estão reclamando aí da questão de falta de cumprimento de obrigações por parte dos seus contratantes, imagine o restante da população. E não é só essa categoria que acaba reclamando, né? Nós tivemos recentemente também a situação das merendeiras, ou seja, até foi assunto do primeiro bloco com o doutor Eduardo, que muito pertinente questionou essa validação de você terceirizar o serviço. Numa situação das merendeiras, serviço terceirizado, terceiriza seu serviço do médico, agora terceiriza seu serviço da vigilância, e esse vigilante não recebe. Ora, mas é o Estado que não está pagando? Segundo consta, o Estado paga sim, mas as empresas que estão se terceirizando, estas é que não repassam o salário para os funcionários, aqueles que fazem atendimento à população. Doutor Anselmo. O problema não é a falta de dinheiro, viu? Os contratos são cumpridos, tanto pelo governo municipal, estadual, federal. O que acontece é que não há uma fiscalização. Ou seja, muitas dessas empresas ficam aí meses e meses sem depositar o fundo de garantia, atrasam vale-refeição, acaba acontecendo nisso. Em manifestação, quer dizer, o dinheiro já foi pago para a empresa e o trabalhador não recebe, Oliveira. A informação é essa, para ser fidedigno na informação, com cartazes, bandeiras e carros de som, os trabalhadores da ESC Segurança e Vigilância Patrimonial reclamam de atraso dos salários que deveriam ter sido pagos no último dia útil, além de todos os direitos trabalhistas da convenção coletiva, como vale transporte, auxílio alimentação e convênio médico. A empresa é terceirizada do INSS. É aquela história, o INSS não fiscaliza, os órgãos públicos parece que é interessante não fiscalizar, doutor professor. Lembrando, Oliveira, que esses funcionários de segurança são fundamentais para aqueles servidores que lá estão trabalhando. Infelizmente, no atendimento do INSS, a gente percebe muitas vezes aquele que acredita ser mal atendido, ou aquele angustiado em buscar um atendimento ali de aposentadoria, de auxílio saúde e não consegue, toma medidas violentas e, consequentemente, a gente percebe que essas medidas violentas que são tomadas precisam sim ter um segurança para poder saber lidar com uma situação dessa. E não foram poucas essas medidas. Agora a gente percebe, o serviço não foi interrompido. Sem segurança, esses funcionários estão à mercê da sorte. E uma outra questão, Oliveira, além do dinheiro ser pago para essas empresas elas não repassar, futuramente esses funcionários vão ingressar com a ação trabalhista contra essa empresa e contra, nesse caso aí, né, a União, o INSS, e ainda vão receber indenizações que vão sair do nosso bolso para a gente pagar ainda, né? Eu só não consigo entender como que é que essas empresas públicas continuam fazendo o pagamento, sendo que mês a mês, na hora do recebimento da terceirizada, ela tem que apresentar as certidões de que está recolhendo os direitos trabalhistas e tudo mais. Eu não sei como eles conseguem fazer, só os grandes conseguem fazer, as pequenas empresas não conseguem fazer ter esse posicionamento. Só para a gente fechar aqui, as empresas Proativa Meio Ambiente, Transvias, Ecopave Construções e Consórcio Sorocaba Ambiental continuam na concorrência pelo contrato de R$86 milhões e 400 mil com a administração municipal para assumir a coleta e a destinação do lixo produzido em Sorocaba. Professor Fernando Negrão. Ele percebe que, Oliveira, que é um contrato de altíssimo valor e, consequentemente, uma vez que abre seu processo, a empresa eventualmente vencedora e a empresa vencedora e as empresas perdedoras entram com um questionamento. Consequentemente, a prefeitura precisa fazer contrato emergencial para manter uma empresa. Caso contrário, imagina o caos que vai se transformar o município sem coleta de lixo. A gente já viveu alguns dias em Sorocaba, há um tempo atrás, quando acabaram os contêineres no município e a sujeira que ficou a cidade. Então, é complexo, complicado essa história de, mais uma vez, é o serviço terceirizado sendo feito pela municipalidade. Doutor Anselmo Bastos. Sem dúvida, é um contrato de 86 milhões, né, Oliveira? É muita grana. É muita grana. Foi como o professor Fernando Negrão disse. Então, uma empresa vai impugnando isso, e aquela coisa, o contrato não sai, a licitação não termina, e vai se renovando os contratos emergenciais e gerando os problemas que nós já tivemos aqui na cidade de Sorocaba.
Neste bloco, recebemos o professor Geraldo César Almeida, secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Com ele, vamos falar sobre o atual cenário econômico na cidade e região metropolitana de Sorocaba, atividade da sua secretaria, projetos e eventos. Professor Geraldo Almeida, obrigado por estar aqui. Oliveira, eu que agradeço, parabéns pelo seu programa. Obrigado. Vou encontrar o meu amigo Fernando Negrão, professor Fernando Negrão, doutor Anselmo, obrigado por estar recebendo e tirar algumas dúvidas, falar um pouquinho da nossa cidade, do futuro dela, coisa que nós gostamos muito. O Fernando foi um quase conterrâneo, passamos bastante aqui, fomos em Boatinha, Bailinho, e viu que essa cidade mudou e cresceu. E nós, como amamos ela, queremos que ela cresça cada vez mais. Sorocaba, secretário, está blindada da atual crise econômica que vive o país? Olha, blindada ela não está. Eu acho que a gente tem que... Nós não vivemos em um outro país, somos uma cidade que faz parte do Brasil, e o problema é que a crise econômica hoje atingiu outras cidades que são extremamente dependentes de algum setor. Sorocaba, ela tem uma visão, ela conseguiu ter vários setores, e vários setores fazem com que você consiga, em que um caia, o outro consiga empregar, e Sorocaba acabou não sofrendo tanto, nesse momento ainda, a crise. Mas o que nós havíamos conversado é que você tem ainda mês de junho, provavelmente seja um mês muito complicado, que o pessoal já gastou o seguro-desemprego, gastou a verba rescisória e vai voltar para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que ficar alerta um pouquinho e procurar melhorar um pouquinho a situação dessas pessoas. A cidade está ameaçada de não receber a curto ou médio prazo novos investimentos diante do atual cenário econômico? Não, muito pelo contrário. Sorocaba tem sido muito procurada por empresas. Nós estamos com algumas consultas de empresas grandes, multinacionais, empresas chinesas, empresas americanas, que vão investir. Eu acho que nós não passamos por um apocalipse. Às vezes a gente acha que vai acabar o mundo, vai ser uma... Não. Empresas que vão investir agora, mas elas vão ter o recurso em 2018, 2016, então a gente tem que parar um pouquinho. Não vai acabar o mundo e vamos ver se Sorocaba continua melhor. Doutor Anselmo Bastos, formador de opinião do Direto ao Ponto. Secretário, e a questão do trabalho na cidade de Sorocaba? Demissão, contratação, como é que está essa questão? Hoje você tem um bom número ainda, você tem não sente tanto essa questão do desemprego. Mas é o que eu falei, muitas pessoas deixam de procurar emprego e ficam esperando, gastando a questão do seguro-desemprego e da verba rescisória. Quando esse dinheiro acaba, ele vai correr atrás do emprego. E muitas vezes, se ele tivesse procurado 1, 2 meses antes, teria a vaga. Então é uma hora, nesse momento, quem está pensando em mudar de emprego, pensar um pouquinho, e quem está pensando em procurar, se adiantar já a procurar as vagas que existem. Sua pergunta, professor Fernando Negrão? Professor Geraldo César Almeida, com relação à mão de obra, Sorocaba tem qualificado as pessoas para que possam atender essas empresas que estão na cidade e essas outras que estão na cidade, e eventualmente esse desemprego que acaba acontecendo é por falta de qualificação do trabalhador? A sua secretaria tem se preocupado com isso? Nós nos preocupamos bastante com isso. Acho que então, a municipalidade se preocupa como vamos colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Sorocaba tem essa diversidade de parque industrial. Por exemplo, o Sorocaba tem uma empresa que demitiu vários funcionários, ninguém falou nada, porque chegaram mais 3 e acabaram contratando quase todo o quadro dessas empresas. Agora, Sorocaba, o setor automotivo está sentindo, mas a Toyota é ponto fora da curva, que está aqui em Sorocaba. Então, as pessoas têm que se qualificar. Sorocaba hoje, um dos grandes atrativos é a qualidade da mão de obra. Temos, por exemplo, mais alunos no ensino superior do que no ensino médio. Então, mostra a qualidade que a cidade tem para atrair empresa. Estamos recebendo aqui no Direto ao Ponto o secretário de Desenvolvimento Econômico de Sorocaba e Trabalho, professor Geraldo Almeida. Nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência com o Direto ao Ponto. Prepare-se para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos automóveis, motocicletas e competições. AutoMais,
o seu programa de automóveis aqui na TVR. Artes gráficas, comunicação visual, brindes, banners, panfletos, cartões, talões e adesivos com impressão de qualidade e alta definição em cores. Acerte no alvo, sua gráfica é aqui. Rua Atanásio Soares, 2856. Telefone 3346-8724. As óticas Diniz têm o estilo ideal para cada momento da sua vida. No trabalho, sou mais clássica. Mas não abro mão do meu estilo fashion na balada. No dia a dia, eu sou executivo. Mas não vejo a hora de chegar o final de semana para curtir meu esporte favorito. Na promoção Qual Óculos é a Sua Cara das Óticas Diniz, você troca seus óculos velho ou quebrado e ganha R$100 de desconto na compra de um novo. Você pode ter vários estilos e encontrar todos nas Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Ah, você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Um minuto. Voltamos com o Direto ao Ponto. Obrigado pelo carinho da sua atenção, acompanhando mais esse dia de debates dos principais assuntos que envolvem a cidade de Sorocaba e a região. No primeiro bloco, nós recebemos o Dr. Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba, falando a respeito do sindicato que entrou na justiça contra a terceirização da UPA do Éden. E no segundo bloco, e continua conosco aqui, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Sorocaba, o professor Geraldo César Almeida. Na nossa bancada de formadores de opinião, na nossa tribuna, o jornalista Fernando Negrão Duarte, diretor cultural da ASE, e o doutor Anselmo Bastos, advogado. Aliás, eu estava dando uma olhada nas redes sociais, professor Fernando Negrão, e vi vários elogios a esse seu novo look aí, esse cabelo todo trabalhado, ficou muito simpático, está ganhando muitos elogios na rede social, hein, professor? Obrigado, Oliveira. É que a idade vai chegando, então precisa dar um trato no visual para manter uma aparência pelo menos menos feia, né? Menos agressiva, menos contundente perante os alunos, né? Os jovens, senão eles se assustam com a gente. Ontem, próximo da meia-noite, eu estava também na rede social e o doutor Anselmo, de repente, fala comigo: Oliveira, estou preparando aqui o corte da minha barba para amanhã se apresentar também no Direto ao Ponto. Deu tudo certo, doutor Anselmo? Deu tudo certo. Não ficou do jeito que eu queria ainda, mas deu uma boa melhorada. Do que estava ontem, né? Deu uma boa melhorada. Secretário, viu só como que é o preparativo? Não é só no texto, só no conteúdo, é também na aparência. Aí estão com sacanagem comigo, que meu cabelo aqui, eu sou meio, o pessoal fala bastante. Mas houve um pouco de trauma, acho que se perde, vai perdendo com o tempo, fico meio com dó, nós estou perdendo aqui, judiação cortar, então quando a hora que corta, está quase um trauma, olha que judiação, faltando tanto aqui atrás, Aliás, eu sei. É sinal de muito trabalho. É bom. Não que os nossos formadores não trabalhem, esses homens trabalham, mas que Deus Deus é o cabelo para um, inteligência para outro. Então, acho que está caindo, vamos ver se a gente consegue com o tempo chegar lá. Tá certo. Secretário, vamos fazer o seguinte, volto aos nossos formadores de opinião. Professor Fernando Negrão, sua pergunta. Nós questionamos, eu gostaria de questionar o doutor professor Geraldo, com relação a essa Sorocaba cada vez maior ou uma Sorocaba cada vez melhor.
há uma preocupação muito grande quando da vinda da Toyota para cá, se a cidade estava preparada, principalmente a rede básica de saúde e ainda a rede de ensino para acolher os profissionais. Então, eu gostaria de saber do secretário. Hoje, nós estamos com algumas novas empresas, a Toyota foi um exemplo recente, e essas novas que o senhor falou. Nós estamos acomodando a nossa mão de obra local ou estamos importando trabalhadores para a cidade e inchando o município e não conseguindo dar uma qualidade de vida para essas pessoas? Bom, a Toyota, hoje ela emprega em torno de 1.800 pessoas. Dessas 1.800, 85% já são sorocabanos. E os outros estão chegando, é um processo de chegar, você faz a instalação e as empresas acabam, as pessoas vindo morar para Sorocaba. Nós precisamos pensar numa Sorocaba melhor, eu acho, não numa Sorocaba maior. O que nós temos que ser maior é a nossa região metropolitana. Então, acho que a gente tem que pensar na qualidade de vida, continuar isso, porque senão você não cresce o entorno, cresce só a cidade, você consegue ter uma série de problemas que não devem existir. Agora, assim, a Toyota foi uma coisa muito enigmática. Ela gerou 1.800 empregos. Você tem 2 empregadores em Sorocaba, os 2 empregam em torno de 16 mil pessoas. Então, é mais a fama do que ela empregou. Você tem o aeroporto de Sorocaba com 45 empresas dentro, que são pequenas, mas na média tem em torno de 2 mil empregos diretos e indiretos. Então, são esses setores que fazem a cidade crescer. Satisfeito com a resposta, professor Fernando Negrão? Sim, satisfeito. Acho que há uma preocupação muito grande da Prefeitura com relação dessa Sorocaba também cada vez melhor. Por isso que a gente vem discutindo aqui, a preocupação, volto aqui a falar no primeiro bloco com o doutor Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos, que se preocupa com relação à terceirização da saúde da cidade, a saúde pública da cidade. Então, nós temos que ter uma cidade acolhedora, uma cidade que dê assistência médica, que tenha uma rede básica de ensino de qualidade também, gratuita, e aí é essa cidade que as pessoas estão querendo quando vêm para cá. Sua pergunta, doutor Anselmo? Secretário, nós temos aí o Parque Tecnológico, né? Existe um alinhamento entre o Parque Tecnológico e a sua secretaria com relação ao desenvolvimento, captação de recursos para trazer aí empresas na área de tecnologia, para que possamos formar, desenvolver projetos aqui em Sorocaba, não só para ficar para as empresas aqui de Sorocaba e região, em todo o país, do mundo, né? Bom, eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico e nessa caminhada, por 2 vezes, acabei assumindo o Parque Tecnológico. Ele é muito ligado à minha secretaria, eu acho que nós temos que caminhar junto. O futuro de Sorocaba passa pelo Parque Tecnológico. Essa Sorocaba melhor que o professor Fernando Negrão fala, ela passa pelo Parque. Temos melhores empregos, melhores empresas. E um exemplo dessa sinergia foi, anteontem recebemos 30 empresários suíços, o ministro do Cantão de Friburgo, mais o cônsul da Suíça aqui em Sorocaba. Eles vieram conhecer Sorocaba, olhar as oportunidades de negócio, e foi feito dentro do Parque Tecnológico. Então, vamos crescer Sorocaba, crescer com qualidade. Sorocaba hoje é uma cidade para o mercado, para os outros países, é uma cidade extremamente interessante. 650 mil habitantes, qualidade de vida, os expatriados. Sorocaba tem um grande número de expatriados morando aqui, são muito contentes com a cidade. Outro dia tem algumas empresas chinesas que olham um pouco Sorocaba, e o que a recomendação é assim, se essa empresa quisesse instalar em Sorocaba, o presidente de uma grande chinesa que está aqui, que é a Huawei, manda uma carta recomendando a nossa cidade tão bem que recebeu os seus funcionários. Então, isso é importante, ter essa cidade que sempre foi acolhedora. O Fernando sabe bem disso, que sempre recebemos bem quem veio de fora e vamos continuar recebendo. Professor Geraldo Almeida, nós, quando falamos do setor industrial em Sorocaba, falamos de Toyota, carro-chefe, Case, Taxis. Mas o senhor comentava conosco a respeito de novas empresas que estão chegando na cidade de Sorocaba, entre elas no setor petroquímico. O secretário poderia falar um pouco a respeito dessas empresas, suas características? Nós recebemos 3 novas empresas que é na área de petróleo e gás, que é Camar, Metálica e Penter. Sorocaba hoje, pela posição logística dela, proximidade de São Paulo, a facilidade que você tem do aeroporto de Viracopos, você tem a saída para Santos. Sorocaba hoje está no chamado Triângulo de Ouro, que é São Paulo, Sorocaba, Sorocaba, Campinas. Você fecha um triângulo em que a grande riqueza do estado vai ser gerada aqui. O eixo Anhanguera, o eixo Bandeirantes, ele não vai ser tão rico como já foi, como está sendo esse eixo, que está sendo esse triângulo que está se formando.
Professor Fernando Negrão? Professor Geraldo, com relação também a um estudo que vem sendo feito, a Prefeitura abriu uma licitação, contratou uma empresa com professores especializados, doutores na área, para conhecer um pouco mais 3 setores específicos da nossa economia, que são eles o automotivo, eletrônico e turismo. Qual é a necessidade desse estudo e por que precisamos conhecer mais esses setores? Que nós precisamos parar de deixar de eu acho que isso funciona, eu acho que isso vai dar certo. Então, o que a gente tem procurado? São 3 setores importantes, o automobilístico, a vinda da Toyota. O que nós temos que fazer? Como nós vamos atrair mais empresas, fazer com que a Toyota aumente os investimentos. Hoje ela produz 85 mil carros, pode chegar a produzir 400 mil carros por ano, mas isso vai depender de uma infraestrutura, de empresas que estejam aqui. Então, o que Sorocaba pode fazer dentro desse elo? Eletroeletrônico, Sorocaba vai ser um grande polo, juntamente com a cidade de Itu, que está recebendo a Foxconn. Se você olha o eixo, é Foxconn, Lenovo, Flextronics, Huawei. Só aí são mais de 20 mil empregos gerados. E como que nós vamos ajudar outras empresas a chegarem a Sorocaba, como nós vamos atrair? E o outro é o turismo, que sempre também falado, como Sorocaba pode ser uma cidade turística. Então, nós fizemos um levantamento, vamos fazer esse levantamento já em conjunto com a Secretaria do Estado de Turismo, para identificar as potencialidades e o grande potencial de Sorocaba. Quando você fala isso, você fala em termos de cidade de Sorocaba ou região metropolitana de Sorocaba? Eu acho que você tem que falar em região metropolitana, porque você tem não só Sorocaba você pode fazer o turismo de um dia, o turismo de negócio, mas você tem São Roque, Salto de Pirapora, Votorantim, Salto de Pirapora tem para mergulho, você tem Piedade com frutas, você vai para São Roque, você tem Alcachofra, então você tem um gastronômico, então a gente tem que pensar na região Araçoiaba. Isso é discurso ou prática, professor? Hoje os secretários de desenvolvimento dessa cidade já estão se reunindo e discutindo ou está apenas no discurso? Nós estamos fazendo, primeiro o estudo é a base, inclusive nós chamamos esses prefeitos para que a gente consiga fazer um trabalho em conjunto. Acho que sozinho ninguém faz nada. Eu sempre procurei parcerias e conversei com todo mundo. Acho que a cidade cresce quando todos conversamos. É um ente vivo e é um ente vivo que tem que pulsar cada vez mais sem ciúmes, sem frescura e sem muito... Eu acho que a gente tem que procurar a cidade que nós queremos, que vamos deixar para os nossos filhos. Doutor Anselmo, essa pergunta? Secretário, hoje Sorocaba acho que tem 600, 700 mil habitantes. Sorocaba segue aí com o desenvolvimento a 1 milhão de habitantes em breve? Espero que não chegue a 1 milhão de habitantes. Eu acho que o número ideal de cidade seria 700, 750 mil no máximo. E você crescer do lado, Votorantim, Sal de Pirapora, alumínio, crescer mais um pouco... Desenvolver a região metropolitana. Desenvolver a região metropolitana, porque senão o que nós vamos fazer? Crescemos Sorocaba e trazemos problemas das outras cidades aqui. Eu acho que não podemos ser egoísmo de só Sorocaba crescer. Eu acho que a região metropolitana como um todo, ela existe que seja para crescer. Poderia falar assim, em que altura... Em que patamar está a questão do aeroporto de Sorocaba? Vou perguntar, em que pé está essa questão? O aeroporto de Sorocaba... A internacionalização. O aeroporto de Sorocaba é um pouco enigmático. Quando nós assumimos, eu até fui fazer uma visita, eu fiquei assustado com as possibilidades de negócio. E Sorocaba é o maior polo de manutenção de aeronaves da América Latina. Existem 3 aeroportos no mundo como Sorocaba. Sorocaba, Le Bourget e tem um aeroporto nos Estados Unidos que eu não me recordo o nome, que você tem 3 grandes fabricantes. Então, a internacionalização é importante na questão da manutenção. Não é que a gente vai ter um voo direto para Miami aqui, mas o executivo vai conseguir pousar aqui. Secretário, olhe para aquela câmera A3 e diga por que vale a pena confiar em Sorocaba. Eu acho que vale a pena, é uma cidade fantástica, acho que todos nós gostamos dessa cidade, amamos essa cidade. Pertencer a Sorocaba nos orgulha. Eu tenho um orgulho muito grande de ser sorocabano. Sou filho, neto, bisneto e tataraneto de sorocabano. Obrigado, secretário. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Direto ao Ponto. Eu que agradeço. Obrigado ao espaço. Professor Fernando Negrão, obrigado, professor. Obrigado, Oliveira. Um grande prazer mais uma vez. Saudação por esses 30 dias de sucesso do programa. Obrigado, grato a todos. Doutor Anselmo, obrigado. Obrigado, Oliveira Júnior, por mais essa oportunidade aqui. Parabéns pelo sucesso do seu programa. Obrigado a todos nós. Obrigado a essa equipe maravilhosa da TVR que nos proporcionou, nos acolheu, todos nós aqui, os convidados, formadores de opinião e a nós, todos nós, nesses 30 dias completados nesta data em que estamos aqui com o Direto ao Ponto. Obrigado pelo carinho da sua atenção. Até a próxima edição. Até lá. Feito.